E se tudo o que você pensa ser, tudo o que você acredita, sente e defende, não passasse de um reflexo, não no sentido raso de uma metáfora bonita, mas como um espelho cuidadosamente posicionado para que você nunca veja o que está atrás? E se tudo o que você chama de realidade fosse um palco montado com tanta perfeição que até suas dúvidas fazem parte do script? Não estamos falando de manipulação midiática ou controle social. Estamos falando de algo anterior ao mundo, de uma ilusão tão antiga quanto o tempo, tão presente que já virou paisagem. Desde o primeiro suspiro você recebeu um nome, um som que alguém pronunciou e que, sem saber, tornou-se o centro de toda a sua experiência. Você é isso, disseram. E assim, como quem veste uma roupa sem questionar, você começou a habitar uma identidade. Não apenas um nome, mas um conjunto inteiro. Corpo, história, papel social, traços de personalidade. A mente, como um pintor obediente, preencheu o resto da tela. E você acreditou. Como não acreditaria? Todo o mundo à sua volta concordava com essa pintura. Mas há algo anterior a esse retrato. Algo que estava presente antes de qualquer palavra. Antes da linguagem, do pensamento, do tempo. Um estado em que você apenas é. Sem nome, sem rosto, sem limites. Presença pura. Consciência sem forma. Um espaço silencioso onde tudo surge, inclusive a ideia de você. Esse é o ponto onde tudo começa a ruir. Porque se aquilo que você pensa ser é apenas uma construção, então, quem está pensando agora? Quem está lendo essas palavras? Quem está por trás dos pensamentos? É aí que algo dentro de você se remexe, como se uma parte esquecida, mas não apagada, sussurrasse. Você sempre soube. Porque de alguma forma inexplicável, há momentos em que o véu se ergue. Quando você se perde no som de uma música, se dissolve no pôr do sol, se esquece de si mesmo diante da beleza. Nesses instantes, você não está pensando sobre a vida. Você é a própria vida. E nesses raros, preciosos segundos, tudo faz sentido. Até que a mente retorna como um sentinela zeloso e diz: isso foi só um instante, nada mais. Mas, e se não for? E se esses momentos forem os únicos vislumbres reais e todo o resto for um sonho acordado? Imagine uma criança que nasce em uma sala trancada. Cresce ali, aprende a nomear os móveis, as cores, as paredes. Aprende que aquele espaço é o mundo. Até que um dia, uma fresta se abre. Um raio de luz entra por uma rachadura na parede. Por um segundo ela vê algo diferente. Algo vasto, vibrante, sem paredes. Aquilo a confunde, a atrai, a assusta. Mas logo a parede se fecha novamente, e ela se convence, foi imaginação. Porque é isso que a mente faz com aquilo que não pode controlar. Diminui, distorce, esconde. E essa criança somos nós, condicionados desde o início a acreditar que somos apenas isso. Um corpo que envelhece, uma mente que pensa, uma identidade que precisa ser mantida. Mas há algo em nós que nunca envelhece, nunca muda. Observe. O mesmo eu que olhava o mundo com olhos de criança é o mesmo eu que observa agora. O corpo mudou, as ideias mudaram, mas o observador, não, ele apenas é. É por isso que tradições espirituais falam de lembrança e não de aprendizado. Você não precisa adicionar nada ao que é. Precisa apenas remover o que nunca foi seu. As máscaras, os medos, as histórias repetidas tantas vezes que viraram sua voz interior. Porque a verdade não está escondida, está coberta, como um céu azul sempre presente por trás das nuvens passageiras. Mas a ilusão é astuta. Ela não se contenta em ser acreditada. Ela precisa ser defendida. Por isso, cada vez que você se aproxima dessa lembrança, algo se contrai dentro. Um medo, uma dúvida, uma resistência. E se eu estiver errado? E se eu enlouquecer? E se eu perder tudo o que sou? Mas essas perguntas
só fazem sentido dentro da ilusão, porque aquilo que é real não pode ser perdido, e aquilo que pode ser perdido nunca foi você. Observe os pensamentos. Observe como eles tentam te prender com lógica, com certezas, com narrativas. Observe como o mundo reforça esses pensamentos com rotinas, deveres, distrações, não porque o mundo é cruel, mas porque ele é o espelho do coletivo adormecido, um reflexo da crença universal na separação. Separação. Esse é o eixo da ilusão. Você contra o outro, você contra o tempo, você contra o mundo. Mas o que aconteceria se por um instante essa separação desaparecesse? Se você olhasse para alguém e visse não a pessoa, mas o ser. Se olhasse para uma árvore e não visse um objeto, mas uma extensão do mesmo mistério que pulsa em você? Se ouvisse o silêncio e, em vez de desconforto, sentisse um lar? Você já teve esses momentos. Todos nós tivemos. Momentos em que algo maior tomou conta e o eu desapareceu. Talvez em uma risada verdadeira, em um abraço sem palavras, em um mergulho no mar. E nesses momentos, tudo era perfeito. Não porque as circunstâncias eram ideais, mas porque você esqueceu quem acreditava ser. E no esquecimento lembrou-se do que é. Mas por que esquecemos de novo? Por que voltamos à prisão, mesmo após ver que a porta está aberta? Porque o sistema é feito para manter você olhando para baixo, não por malícia, mas por ignorância. Porque pessoas que acreditam ser separadas são fáceis de controlar. Estão sempre buscando algo, estão sempre com medo, estão sempre ocupadas tentando provar seu valor. E quanto mais tentam provar, mais se esquecem de que não precisam provar nada. O que você é não pode ser medido, não pode ser definido, não pode ser colocado em palavras. Por isso todo nome que te deram é uma mentira. Todo limite que aceitaram por você é uma prisão. Toda ideia que você repete sem questionar é uma corrente que se fortalece. Mas a corrente mais forte é o medo. Medo de perder. Medo de não ser aceito. Medo de se desfazer. Porque a mente acredita que, se não tiver uma identidade, ela deixa de existir. Mas é justamente no fim da identidade que começa a liberdade. Você já se perguntou quem seria se não tivesse nome? Se não soubesse sua idade, sua história, seus traumas? Se fosse apenas um ser, acordando agora pela primeira vez, o que veria? O que sentiria? Quem seria, sem o peso de precisar ser alguém? Silêncio. Esse é o espaço onde a verdade habita. Não nas palavras, mas no espaço entre elas. Não nas ideias, mas no vazio que as contém. Por isso meditar não é pensar melhor. É ver além do pensamento. Por isso o silêncio não é ausência de som. É presença pura. E nesse silêncio, algo se revela. Algo que não pode ser explicado, mas pode ser reconhecido. Algo que não pode ser provado, mas pode ser vivido. Uma verdade que não chega como uma frase, mas como um suspiro. Como o reconhecimento silencioso de que você sempre foi isso, nunca deixou de ser. Apenas esqueceu por um tempo. Tempo esse que nunca foi real. E agora, com os olhos abertos, a pergunta já não é mais o que é real, mas sim, quem está perguntando?